Olá pessoas, bem-vindas ao canal O Estranho e o Extraordinário. Eu sou o Rodrigo e nesse vídeo de hoje eu vou trazer para vocês uma história que talvez seja a mais pesada que esse canal já apresentou. Eu não vou contar para vocês sobre nenhum serial killer, eu não vou falar sobre nenhuma criatura fantástica, eu não vou falar sobre nenhum monstro, eu não vou falar sobre nenhum acontecimento bizarro. Eu não vou falar sobre uma morte estranha. Eu hoje vou falar para vocês sobre a maldade humana no seu estado mais bruto. Sobre a maldade humana quando ela é motivada por um dos sentimentos mais terríveis que a gente pode ter. A ganância e a mesquinharia. Hoje eu vou falar para vocês das garotas do rádio. Em 1898, Mary Curry, a cientista do vestido negro, isolava o rádio em estado puro, estabelecendo definitivamente a sua condição de elemento na tabela periódica. A manipulação e experimentação feita pela primeira garota radioativa durante esse processo de descoberta e isolamento do rádio lhe rendeu 2 prêmios Nobel e uma anemia aplástica que acabou por lhe tirar a vida. Ainda hoje, suas anotações e cadernos de pesquisas não podem ser manipulados sem a proteção adequada, devido à alta radioatividade que eles ainda contêm. As propriedades fosforescentes do rádio, ao misturá-lo com o sulfeto de zinco, foram imediatamente aproveitadas pela indústria bélica americana. Ela passou a usá-lo em seus mostradores para navegação noturna, ou seja, em velocímetros, em relógios, em qualquer tipo de painel, de jipe, avião, tanques, enfim, qualquer veículo que operasse de maneira noturna e precisasse de painel de instrumentos passou a contar com essas propriedades vindas do rádio, porque ele era fosforescente, obviamente brilhava no escuro. Para que isso fosse possível, eles depuraram a extração do rádio de um mineral chamado carnotita. Dessa forma, eles deram origem à patente da maior, mais conhecida, mais venenosa, mais radioativa e mais mortal pintura luminescente que o mundo já viu. Um Dark. E o Dark ficou tão difundido, principalmente na Europa, principalmente na Suíça, que lá era muito comum existirem os pintores do rádio, que eram pintores que usavam essas tintas, esse Undark principalmente, nas suas telas. E eles eram facilmente reconhecidos na multidão, porque todos eles brilhavam no escuro. Em 1917, garotas eram estimuladas a pintar as unhas e impregnar os dentes com um líquido luminoso que era o último grito da moda. Um líquido com pigmento radioativo com o qual elas beijavam os seus então fascinados namorados. Totalmente inconscientes do perigo, as garotas foram perdendo unhas, dentes e com o tempo até a vida, até constatarem a origem do mal e denunciarem a fábrica de relógios onde trabalhavam pelo uso de tintura venenosa. Esse é o triste início das garotas do rádio. A United Station Radium Corporation em Orange, Nova Jersey, foi a empresa encarregada da fabricação e distribuição do perigoso pigmento e de várias de suas técnicas de pintura para os militares. A mais avançada de todas era a, aspas, aplicação do produto mediante tecnologia manual aplicada de primeira geração, ou seja, pincel e mão sem proteção, e se fosse feminina e delicada, tanto melhor.
Enquanto os diretores desconfiavam e se protegiam com máscaras e luvas de chumbo, as 70 mulheres contratadas na fábrica para as tarefas de manipulação e pintura o faziam de uniforme corporativo e como se pintassem um quadro. Criminosamente, ninguém as informou dos perigos do Undark. Tudo pela boa imagem da empresa. Com delicados pincéis de pelo de camelo, elas aplicavam o produto nas agulhas dos diais e relógios e contadores, às vezes lambendo a ponta por indicação trabalhista, para afiar a precisão dos pequenos pincéis. Como num jogo que achavam divertido de paquera, elas também utilizavam a pintura luminosa para pintar as unhas, dentes e inclusive polvilhar os cabelos, com uma ingenuidade alimentada pela total ignorância do perigo para o qual jamais foram alertadas. Cobravam $1,50 por cada dial pintado, mas levavam para casa uma curiosa e única maneira de enfeitar-se com material luminescente e mortal. Pouco a pouco as mulheres foram adoecendo. Anemia, neoplasia, necrose e o que mais tarde foi batizado como queixo de rádio. Se tratava de uma horrível deformidade que acabava transformando os queixos dessas mulheres em algo gigantesco. Era grotesca essa deformidade que as coitadas sofriam. Em 1925, um dentista de Nova York atribuiu as patologias de 80% das mulheres da fábrica à toxicidade do fósforo. Só que, no entanto, os proprietários da fábrica trouxeram a público, no caso, relatórios pagos por eles, nos quais eles atribuíam as patologias sofridas pelas mulheres a doenças sexualmente transmissíveis, como a sífilis, numa clara e covarde tentativa de manchar a reputação dessas mulheres. Era um recurso, você vê que já naquela época, recursos escusos no meio jurídico não eram nenhuma novidade. Até que uma dessas funcionárias decidiu processar a empresa e acabou conseguindo mobilizar a opinião pública no que passou a ser considerada a primeira demanda por danos ocasionados em condições trabalhistas abusivas, criando com isso uma jurisprudência e os primeiros preceitos legais para redigir as primeiras leis modernas de segurança e saúde no trabalho. Grace Freer demorou 2 anos e perdeu 9 dentes para encontrar o advogado Raymond Berry, o único que aceitou preparar o processo contra a United States Radium Corporation. Com o apoio de mais 5 garotas da fábrica e a cumplicidade de alguns meios muito sensibilizados pela história, levaram o litígio aos tribunais em 1928. Tiveram que enfrentar vários obstáculos, pagos com o dinheiro do rádio, médicos e com pichas da empresa. Mas as sequelas diagnosticadas e mostradas de maneira evidente no semblante das garotas, no aspecto físico delas, eram inquestionáveis. E a empresa foi condenada a pagar $100 mil dos 250 mil pedidos pelo Ministério Fiscal e uma pensão vitalícia a cada uma das garotas radioativas, ainda que muitas delas jamais tenham recebido uma só mensalidade. Alguns meses depois, a fábrica fechou por dificuldades no modelo de negócios de um produto perigoso e as críticas públicas a seu gerenciamento criminoso, humilhante com os trabalhadores. Ninguém mais queria trabalhar na empresa. A última garota radioativa morreu de câncer em 1930, mas não foi em vão. Sua história, a história das garotas do rádio, despertou um movimento sindical pela defesa dos direitos civis dos trabalhadores, ratificado em 1948, e modificou todos os procedimentos para a manipulação dos pigmentos e substâncias radioativas.
Ainda hoje é possível medir a radiação nos túmulos de muitas das garotas do rádio. E como curiosidade adicional, sabia que se você ainda tem um relógio com mostrador que brilha no escuro, fabricado antes de 1968, ele com certeza foi feito usando algum pigmento radioativo, como o próprio Undark. Então toma cuidado com isso aí, gente. A história é essa, a gente termina aqui. Eu peço que se você está chegando agora no canal, se inscreva. Se gostou da história, dá aquele like pra gente. Compartilha nas redes sociais. Abraços.